passos hei de ouvir, soando lá além do escuro véu. Passarinhos, belas flores querem me encantar. São vãos terrestres, esplendores
Olá, graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bom mais uma vez nos reunirmos para celebrar ao Senhor. Gostaria de lhe convidar a orar comigo, pedindo a orientação de Deus sobre o texto que iremos ler nesta noite e na reflexão que faremos. Feche teus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado. Nós o agradecemos por nossa vida, por cuidar de nós. Obrigado pelo teu amor, por tua bondade, por tua fidelidade. Pedimos a Deus, em nome de Jesus, para que neste momento de culto, de celebração a Ti, Teu Espírito Santo possa falar conosco através da Tua palavra, que é poderosa. Que possamos ser impactados por ela e que ao término deste culto, desta celebração, nós possamos ser desafiados a viver de acordo com a Tua palavra, para a glória e louvor do Teu nome. Amém. Nós iniciamos o nosso último encontro uma série, e essa série ela tem como título Oração, uma prática que transforma. E o objetivo desta série é de nos conscientizar da importância de orarmos de uma forma bíblica e também de nos mostrar, através dos textos bíblicos, o quanto a oração transforma tanto aquele que ora, como a forma como ele enxerga a vida e os seus relacionamentos. Então a oração, ela impacta tanto a vida daquele que ora, como as pessoas à sua volta. Com esse objetivo, nós pensamos, com base no texto de Mateus 6, sobre orando a Bíblia. E nós percebemos, à luz de Mateus 6, o quanto é importante nós fazermos uma oração com os elementos que Jesus ensinou na oração que é tão conhecida como a oração do Pai Nosso. Hoje, nós vamos refletir sobre a oração, uma prática que transforma a nossa cosmovisão. E o que é cosmovisão? Cosmovisão é um conceito da filosofia, e mais especificamente da filosofia alemã, que nasceu ali no século XVIII. E muitos teólogos pegaram esse termo da filosofia e aplicaram na teologia. Então, muitos se tem falado hoje sobre cosmovisão cristã. No Brasil chegou há pouco mais de 100 anos, onde nós temos ouvido falar com mais frequência. Em outros lugares já há pouco mais de 200 anos, onde tem se falado sobre cosmovisão e mais propriamente de cosmovisão cristã. Mas o que é cosmovisão? Cosmovisão é a forma como você interpreta o mundo, as realidades, todas as esferas ou áreas da vida. Porque todos nós fazemos sempre uma leitura da vida, uma leitura das realidades a partir de alguns pressupostos. Então, quando nós pensamos em cosmovisão, nós estamos querendo dizer o seguinte, que você faz uma leitura da vida, das realidades, dos relacionamentos, da sociedade, da política, do trabalho, e tantas outras questões. Você faz uma leitura a partir dos teus pressupostos. E aí nós vamos pensar hoje o quanto a oração ela muda essa minha cosmovisão. Ela me faz enxergar a vida, as realidades de uma outra forma. E para isso nós vamos embasar no texto de Abacuque, o profeta Abacuque, capítulo 1. E nós vamos perceber que
profeta Abacuque, ele tinha uma cosmovisão de mundo, ele tinha uma cosmovisão do agir de Deus, ele tinha uma cosmovisão de interpretar Deus, mas que a partir do momento que ele foi se relacionando com o Senhor através da oração, o profeta Abacuque muda a sua forma de enxergar Deus e até mesmo a realidade ou as realidades à sua volta. Então abra a tua Bíblia no livro do profeta Abacuque, capítulo 1, e nós faremos a leitura do verso 1 até o verso 4, e vamos pensar um pouco no contexto em que o profeta Abacuque estava inserido. O texto diz assim: advertência revelada ao profeta Abacuque: até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que traga salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. Há luta e conflito por todo lado. Por isso, a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos, e assim a justiça é pervertida. Contexto do profeta Abacuque. O profeta Abacuque, ele começa a profetizar no final do Reino do Sul, Israel. Depois que Salomão morre, o reino de Davi ele é dividido. Ao sul vai 10 tribos e eles ficam ali na região de Samaria. 2 tribos permanecem fiéis ao reinado de Davi e elas ficam ao norte. E esse reino do sul, ele desaparece quando a Síria invade Samaria e destrói o reino do sul. É nesse período, no ano 722 a.C., que Abacuque começa a profetizar. Nesse contexto, existiam ali 3 grandes potências: a Síria, o Egito e a Babilônia. A Babilônia, ela vence a Síria. O Egito, amedrontado e precavido, tenta tramar contra a Babilônia para não deixar de estar no poder. Só que o Egito não consegue prevalecer a Síria, ou melhor, perdão, a Babilônia. E no ano 612, a Babilônia vence o Egito. E aí a Babilônia se torna uma grande potência sobre o reinado de Nabucodonosor. Então, o contexto de Abacuque é um contexto onde líder político vence outro líder político. Nação se levanta contra nação, reino contra reino. Mas o contexto religioso também, no período de Abacuque, estava bastante precário. Porque os sacerdotes que deveriam ensinar a lei de Deus, eles não estavam ensinando. A reforma que o rei Josias havia aplicado anos antes foi perdendo a sua força. Então o povo passou a cultuar a ídolos, a deuses estranhos. Havia imoralidade entre o povo de Deus. O nome do Senhor estava sendo manchado entre o próprio povo. É nesse cenário, nesse contexto, que Deus levanta o profeta Abacuque. E a mensagem que o profeta Abacuque teria que dar ao povo era uma mensagem de juízo, onde Deus estava levantando ele para dizer para o seu povo, e aqui o reino do norte, Judá, que Deus iria discipliná-lo. Diante desse contexto, Abacuque ele ora a Deus. O livro do profeta Abacuque é um livro de oração, onde ele ora a Deus, Deus o responde, ele ora e Deus o responde. Só que quando nós olhamos aqui no verso 2 do capítulo 1, nós vamos perceber a cosmovisão de Abacuque.
E a cosmovisão de Abacuque neste período é uma visão de um Deus indiferente, um Deus passivo ao sofrimento do ser humano. Porque Abacuque está dizendo: até quando, Senhor? Até quando clamarei por socorro, sem que tu ouças? Ou seja, Abacuque está dizendo: Senhor, eu estou clamando, eu estou orando, eu estou indo até o Senhor, expressando, colocando diante de Ti os meus problemas, as minhas queixas. Só que perceba que a pergunta de Abacuque é: até quando eu farei isso, sem que o Senhor me ouça? Ou seja, Abacuque está dizendo: o Senhor está indiferente, o Senhor está passivo, o Senhor não está fazendo nada diante da minha oração, dos meus dramas. Ele continua dizendo: até quando gritarei a Ti? Abacuque não ora de uma forma tranquila, mas ele está orando de uma maneira desesperadora, porque ele está gritando, e ele diz: até quando gritarei a Ti violência, sem que Tu tragas salvação? Então ele está orando e para ele Deus não ouve. Ele está gritando violência e para ele Deus não traz salvação. Então a leitura que Abacuque faz é de um Deus indiferente. No verso 13 do capítulo 1, Abacuque vai dizer: teus olhos são tão puros que nem suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. E a pergunta de Abacuque é: então, por que toleras os perversos? Por que ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles? Abacuque está falando de injustiça, onde os desonestos, os injustos, eles oprimiam o justo, aqueles que queriam viver uma vida honesta, certa. E Abacuque está olhando para Deus em oração e está dizendo: por que toleras os perversos? Porque o Senhor não faz nada àqueles que são ruins, aqueles que são maldosos. Ele diz: por que ficas calado enquanto o ímpio devora os que são justos? Porque o Senhor não fala nada, o Senhor não ouve, o Senhor não responde. O Senhor, segundo Abacuque aqui, o Senhor não fala, o Senhor está indiferente aos dramas. Quando eu tenho uma cosmovisão da espiritualidade cristã distorcida, quando eu tenho uma cosmovisão distorcida de quem eu sou, quanto criatura, quanto ser humano, o meu olhar para com Deus sempre será de um olhar de um Deus indiferente, um Deus que não se preocupa com as realidades humanas, um Deus que não se preocupa com os dramas da humanidade, um Deus que não se preocupa com o sofrimento das pessoas, um Deus indiferente ao pesar das pessoas. Essa é a cosmovisão de Abacuque. Abacuque entende a espiritualidade e vê o mundo como se ele orasse, Deus tinha que lhe responder. Abacuque ele tem uma espiritualidade baseada na causa e efeito, ou seja, eu oro, Deus responde. Abacuque tem uma espiritualidade, uma cosmovisão de espiritualidade baseada na compensação. Então, se eu vou até Deus em oração, logo Deus tem que responder a minha oração. E quando isso não acontece, o que Abacuque faz? Ele se queixa. É um profeta em crise. Segundo, a cosmovisão de Abacuque, ela é uma visão distorcida, porque ele não consegue compreender o agir de Deus. O verso 3 e 4, e depois o 12 do capítulo 1, nos dizem assim: porque me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. A visão de Abacuque é: o que Deus está fazendo? Qual é o plano de Deus?
Porque agora ele fala para Deus assim: por que o Senhor permite que eu veja a injustiça? Ele está se queixando. Ele já foi até Deus pedindo socorro e Deus não está lhe ouvindo. Ele já foi até Deus pedindo por salvação e Deus não está dando. Então o questionamento de Abacuque é: por que o Senhor permite que eu veja a injustiça? E mais, por que o Senhor permite que eu veja a maldade? Por que o Senhor permite que eu veja a violência? Por que o Senhor permite que eu veja conflitos e lutas por todos os lados? E ele vai dizer: por isso, ou seja, diante de tudo aquilo que ele colocou, ele diz: por isso a lei se enfraquece. Ou seja, ele está dizendo: a lei não cumpre o seu propósito. E a lei aqui especificamente estava ligado à lei de Deus, porque os sacerdotes não estavam ensinando a lei de Deus com o objetivo de conduzir o povo para Deus, mas eles estavam distorcendo a lei, eles estavam manipulando a lei. Com isso, o povo estava vivendo uma vida que desagradava ao Senhor. Ele vai dizer: a justiça nunca prevalece. É como se naquele período Abacuque não conseguisse enxergar em nenhum momento em que a lei foi cumprida, em nenhum momento em que a lei cumpriu o propósito dela, porque ele chega a dizer o seguinte: a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos, ou seja, os desonestos, os maldosos, os sem caráter. Eles prejudicam os honestos, retos, os justos. E aí no verso 12, que é uma fala de Abacuque, depois da resposta de Deus, do verso 5 até o verso 11, e no verso 12 ele vai dizer assim: Senhor, Tu não és desde a eternidade? Meu Deus, meu santo, Tu não morrerás. Senhor, Tu designaste essa nação para executar juízo, ó rocha, determinaste que ela aplicasse castigo. Por que Abacuque está em conflito? Porque depois dele questionar a Deus, Deus o responde. E a resposta de Deus não foi uma resposta que Abacuque gostaria de ouvir. Porque Deus falou assim para Abacuque: Abacuque, eu vou usar a Babilônia para disciplinar o meu povo. Eu vou usar o ímpio, a Babilônia, os perversos, para disciplinar, para castigar o meu povo. E a pergunta de Abacuque é: Senhor, Tu designaste essa nação para executar juízo? É como se Abacuque estivesse dizendo assim: eu não estou entendendo, por que o Senhor vai usar a Babilônia? Por que tem que ser a Babilônia? Abacuque, na cosmovisão dele, ele não conseguia compreender o agir de Deus. Por quê? Porque ele está fazendo uma leitura de Deus a partir dos seus pressupostos. E o pressuposto de Abacuque é: como pode Deus usar uma nação ímpia, um povo que não tem nada a ver com Deus, para executar um juízo, para disciplinar o seu povo? E muitos de nós, diante das nossas cosmovisões, também lidamos com Deus dessa forma, porque às vezes nós interpretamos o agir de Deus a partir daquilo que eu penso, a partir daquilo que eu acho. Como Deus pode usar algo ruim, algo que faz sofrer, algo que nos faz muitas vezes chorar, para disciplinar, para nos corrigir? Não é esse o drama das pessoas. Nós estamos vivendo aí um período de pandemia, e aí muitos têm se falado que Deus usa a pandemia para corrigir o seu povo. E o questionamento de muitas pessoas é: como pode um Deus que ama, um Deus que é misericordioso, usar a pandemia para disciplinar as pessoas, para corrigir as pessoas? Porque muitos de nós fazemos uma leitura de Deus com os nossos óculos. Mas Deus faz. Deus iria usar a Babilônia para corrigir o seu povo, Judá.
algo que era incompreendido, incompreensível para Abacuque, algo que estava distante da sua visão, da sua compreensão, daquilo que ele entendia com relação a Deus, da sua compreensão sobre espiritualidade, mas Deus iria fazer. Deus iria. Porque Abacuque está preso no seu mundo, nas suas realidades, nos seus pressupostos, nas suas perspectivas. Então, quando ele olha para Deus, ele vê Deus indiferente. Quando ele olha para Deus, ele enxerga um Deus que vai usar uma nação que é ímpia para punir o povo de Deus, o seu povo, o povo de Judá. Então, para Abacuque isso é inconcebível. Como pode? Mas Abacuque continua orando. Abacuque continua falando com Deus em oração. E Deus o responde. E quando nós chegamos no capítulo 3 de Abacuque, nós vamos perceber o quanto esse processo de oração, essa prática de oração, transformou a cosmovisão de Abacuque. Porque agora Abacuque não questiona mais Deus, agora ele não vê um Deus mais que é passivo, indiferente, agora ele não vê mais um Deus que ele não compreende o agir dele, pelo contrário. E quando nós lemos Abacuque capítulo 3, versículo 2, Abacuque vai nos dizer assim: Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos. Senhor, realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Agora Abacuque, ele é redirecionado na sua visão, e agora ele consegue enxergar um Deus que age, um Deus que faz, um Deus que não é passivo, mas ativo na história da humanidade, um Deus que não é indiferente, mas um Deus que está olhando para a humanidade, está agindo na história. Porque Abacuque olha para Deus e diz: Senhor, eu ouvi falar da tua fama, eu ouvi falar dos teus feitos, e eu tremo diante deles. Abacuque, como um judeu, ele ouviu a história do seu Deus, porque culturalmente, judeu, ele tem como disciplina e prática transmitir os feitos do seu Senhor para os seus filhos e para a geração seguinte. Então Abacuque ouviu sobre Deus, ele ouviu os feitos de Deus, ele ouviu que o Senhor libertou o seu povo de maneira poderosa do Egito, ele ouviu o quanto Deus poderosamente conduziu Israel pelo deserto, ele ouviu a história do quanto Deus poderosamente deu uma terra para o seu povo. Abacuque agora tem uma compreensão e uma visão de um Deus que está agindo, de um Deus que não é indiferente. Portanto, a oração, ela nos transforma, ela nos faz enxergar a vida de uma outra maneira, ela nos faz ver Deus de uma outra maneira. E lembra que eu estou pensando na oração aqui a partir do pressuposto de que eu oro de uma forma bíblica, eu oro com os elementos da oração de Mateus 6, do 9 ao 15. E aí eu começo a compreender que Deus está agindo na história, que todo o desdobramento da história está dentro de um plano soberano do Senhor. Segundo, Abacuque passa a compreender agora, na sua cosmovisão, a respeito de um Deus que é poderoso, porque ele diz assim: realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Abacuque agora não vê um Deus que está deixando as coisas acontecer, um Deus que não está nem aí para as coisas. Não, ele está dizendo o seguinte: Senhor, eu sei que tu podes fazer de novo, eu sei que o Senhor pode agir novamente, eu sei que o Senhor pode fazer as mesmas obras no nosso tempo, eu sei que eu posso ver aquilo que eu ouvi sobre o Senhor acontecer no meu tempo, na minha geração. A cosmovisão de Abacuque agora é de um Deus poderoso, de um Deus que age, de um Deus que pode fazer infinitamente mais daquilo que ele estava pensando. A pergunta é: qual é a visão que você tem de Deus?
Será que você vê um Deus que está passivo, indiferente, um Deus insensível aos dramas da humanidade? Ou você consegue perceber e enxergar um Deus que está agindo, e não só agindo, mas Ele está agindo de maneira poderosa, porque Ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos? Qual é a tua cosmovisão sobre Deus? Qual é a sua cosmovisão sobre o mundo, sobre a realidade, sobre as pessoas, sobre as esferas da humanidade? Qual é a tua visão? Abacuque, ele muda a sua forma de ver Deus. E quando nós vamos para o verso 17 do capítulo 3, até o verso 19, Abacuque expressa o quanto ele mudou a sua forma de ver Deus. Ele diz assim, no verso 17: mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha rocha, a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo, faz-me andar em lugares altos. É uma canção, é um louvor, é uma adoração que Abacuque expressa para Deus. Não é mais aquele cara que queixa, que questiona, que duvida. Não é mais aquele cara que diz para Deus: porque o Senhor não ouve? Até quando eu vou gritar violência sem que o Senhor traga salvação? Não é mais aquele cara que diz para Deus: até quando clamarei por socorro sem que tu me ouças? Não é mais aquele cara que diz para Deus: Senhor, como podes usar a nação, a Babilônia, para punir o teu povo? Não, agora é alguém que diz: Senhor, ainda que me falte o mantimento, ainda que me falta provisão, ainda que me falte o sustento, eu te louvarei, eu exultarei no Senhor, eu me alegrarei no Senhor. E Abacuque está usando aqui na sua adoração elementos que para eles faziam todo sentido. Ele está falando assim: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas na videira. Ele está falando para uma sociedade agrícola, uma sociedade onde diretamente o seu sustento vinha da terra, da plantação, da colheita. E Abacuque está dizendo: Senhor, ainda que nós venhamos plantar e não colher nada, ainda que não haja um mantimento para nós, Ele vai dizer: eu me alegrarei no Senhor, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. E aí Abacuque diz: Senhor, ó soberano, Tu és soberano, é a minha força. Abacuque muda completamente. Nós podemos dizer que Abacuque mudou radicalmente, de um questionador, de um homem em crise, de um homem que não conseguia ver Deus agindo, não conseguia ouvir a voz de Deus, de um homem que estava questionando a forma como Deus estava agindo, para agora para um homem que diz: Senhor, está nas tuas mãos, Tu és soberano, o Senhor faz o que quiser, como quer, quando quer, o Senhor usa quem quiser, Tu és soberano, Senhor. Nós precisamos mudar a nossa cosmovisão, passar a enxergar a Deus, a espiritualidade, tudo à nossa volta, com as lentes da Escritura, com as lentes de Deus. Portanto, eu queria deixar a você 2 desafios. O primeiro deles é: qual é a sua visão de mundo? Como você se relaciona, como você se enxerga no mundo, como você se vê quanto cristão, que tipo de mentalidade você tem, qual é a visão, como você interpreta as realidades. Para refletir. Segundo desafio: realinhe sua visão, sua vida, seus pressupostos, de acordo com a vontade de Deus. Redirecione a tua vida. Pode ser que a tua visão esteja um pouco desfocada,
E ela só vai encontrar nitidez a partir do momento em que nós nos curvarmos diante do Senhor, diante das Escrituras, e permitirmos que o Espírito Santo nos redirecione a nossa maneira de enxergar a vida. Por isso eu queria orar com você e pedir para que o Senhor nos dê uma visão muito mais bíblica, uma visão muito mais partindo dele do que de nós para ele. Uma visão muito mais a partir da Bíblia do que a partir de nós para a Bíblia. Uma visão muito mais a partir das Escrituras para a sociedade, para o mundo, do que do mundo para as Escrituras, do que da sociedade para as Escrituras. Feche os teus olhos. Bendito Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós nos propomos a refletir sobre oração. Já pensamos sobre orar a Bíblia e hoje pensamos o quanto a oração muda a nossa cosmovisão. A forma como eu me relaciono, a forma como eu interpreto a vida, a forma como eu interpreto o Senhor, a forma como eu interpreto a espiritualidade. Quando eu oro de acordo com as Escrituras, essa minha realidade ela é transformada, ela é impactada. Por isso eu peço, Pai, no nome de Jesus, realinhe a nossa visão. Nos dê nitidez através das Escrituras, nos ensine a interpretar as nossas realidades a partir das lentes das Escrituras Sagradas, Senhor. Nos ensine a enxergar o próximo, nos ensine a enxergar as deficiências da sociedade, nos ensine a interpretar as nossas realidades, nos ensine a interpretar o nosso trabalho, a nossa profissão, a partir das Escrituras, usar as lentes do Senhor, ó Pai, e a desconstruir aquilo que construímos como visão, como compreensão, como entendimento de mundo, no nome de Jesus. Pai, nos ensine a olhar com os teus olhos, a enxergar com os teus olhos, Senhor, no nome de Jesus. Nos ensine a nos relacionarmos uns com os outros a partir das Escrituras. Nos ensine a sermos funcionários a partir das Escrituras. Nos ensine a ser pai, a ser mãe, a ser filho, filha, a ser marido, a ser esposa, a ser patrão, a ser profissional, a ser vizinho, a ser membro, a partir da cosmovisão bíblica, a partir, ó Deus, das Escrituras. Nos ensine a sermos bons cidadãos a partir da Bíblia, Senhor. A Bíblia tem que influenciar a nossa forma de pensar, a nossa forma de enxergar, a nossa forma de compreender o mundo. A Bíblia tem que mudar a nossa mente, a Bíblia tem que impactar a nossa mente de tal forma que nós possamos caminhar e agir a partir dela, Senhor. No nome de Jesus, Pai, cuida de nós, que nós temos coragem de permitir que a Tua Palavra, o Espírito Santo, renove as nossas mentes, transforme as nossas mentes, no nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Que Deus lhe abençoe. Muito bom passarmos este momento de celebração juntos. Gostaria de desde já pedir a você que você compartilhe esta reflexão, que você curta os nossos conteúdos, que você se inscreva no nosso canal. Essas 3 ações, elas nos ajudarão a crescer no nosso canal. Mas que acima de tudo, que você seja edificado, que Deus possa estar tocando na tua vida e te levando a refletir sobre a vida e sobre a importância, a necessidade de você e eu nos rendermos a Ele todos os dias das nossas vidas. Deus lhe abençoe em Cristo Jesus. Amém.